Começa agora pela TV JB para todo o Brasil, mais uma edição do programa Magnavita. O programa Magnavita está na FEComércio, a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, e vamos conversar com Eduardo Paes. Trata-se do secretário de Turismo, Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Estadual de Turismo, que realiza a sua primeira reunião com a presidência, sob a regência do Eduardo Paes. Eduardo, falar desse que é um verdadeiro parlamento do turismo carioca, né? Do turismo fluminense. E fala sobre as suas impressões dessa primeira reunião e como é que é a atuação do Conselho Estadual de Turismo. Olha, é fundamental, quer dizer, o Conselho, na verdade, junta aí todos os segmentos, né? Atores governamentais, sociais, econômicos, envolvidos no grande negócio que é o turismo. E, obviamente, é um fórum de discussão fantástico, né? Discussão e de definição, de implementação de políticas, de acertos, de ajustes. Portanto, foi uma ótima reunião, que a gente ajusta o que tem que ajustar, prioriza melhor o que tem que priorizar. Uma experiência muito boa. Nós conversamos antes da sua posse, em dezembro, e é a primeira entrevista nossa depois desses primeiros 3 meses de gestão. Como é que tem sido a sua avaliação desse período, desse contato seu com a realidade do turismo no dia a dia? Olha, é um setor fantástico, né? Apaixonante, porque é um setor em que, repito, né? Dos poucos setores em que as decisões dos governos elas pesam menos do que pesam em outros setores. O setor do turismo é um setor muito ativo, que tem uma inter-relação de diversas áreas de governo, de diversas coisas que acontecem no entorno, né, do tema turístico especificamente, que impactam no turismo. Então isso faz do tema um tema apaixonante, que dá muito trabalho. Você não está hoje como é que eu estou 3 meses depois, estou mais cansado, né? Enfim, dá muito trabalho, mas eu acho que aí certamente junto com o setor de petróleo e gás, o grande potencial econômico do Estado do Rio. Eu queria pensar, para encerrar, 2 temas, o PAN e a questão da aviação comercial, que são 2 coisas que estão muito focadas, e você revelou que o governador Sérgio Cabral está empenhado nesse trabalho de reativação, de valorização do aeroporto do Galeão. Mas vamos começar pelo PAN. Como é que você está vendo os preparativos, essa união de governo federal, governo municipal, governo estadual em torno dos Jogos Pan-Americanos? Olha, a integração é total, né? Nós tivemos uma demonstração disso há cerca de 1 mês atrás em Brasília, uma reunião juntando o governo federal, municipal, estadual, o Comitê Olímpico Brasileiro, ali se definindo matriz de responsabilidade, quem tem que fazer o quê, fechando o pacote do PAN, e a gente trabalha o tempo todo junto. Na verdade, o Comitê Organizador dos Jogos integra esses 3 governos, os 3 níveis de governo, mais o Comitê Olímpico Brasileiro, e eu não tenho dúvida que os Jogos Pan-Americanos serão um tremendo sucesso, é só vir para o Rio para ver. Para o público leigo, explicar qual é o desdobramento em termos de benefício do turismo do Rio de Janeiro que o PAN pode trazer. Olha, é aquela história, né? Quer dizer, nada substitui uma imagem espontânea, positiva sobre um determinado destino turístico, sobre um determinado lugar. Né? Você vai ver todas as maratona. Imagina uma maratona no Pão de Açúcar. Né? Imagina os esportes que não vão ser praticados na Baía de Guanabara, vela. Né? Isso tudo é uma visibilidade espontânea, né, que a cidade do Rio de Janeiro vai ter, que o estado do Rio de Janeiro vai ter, e portanto é fundamental. Então isso vai atrair muito turista, sim. Eu queria finalizar agora falando de aviação comercial. Você teve uma exposição muito lúcida na reunião do Conselho, quando você coloca que é necessário um trabalho científico e político, não apenas o empírico, deixar de tititi e passar a ter uma atuação firme. O que está faltando para o Rio de Janeiro voltar a receber o maior número de voos internacionais? Olha, vergonha na cara, só pode ser. Tecnicamente não dá mais para botar nada em Congonhas, não dá para botar mais nada em Guarulhos. Né? Então, isso os técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil já dizem. Portanto, tá na hora de repaginar, redesenhar essa malha aérea brasileira, que ela está muito mal desenhada e, aliás, ela é a razão, em parte, desses transtornos, em grande parte desses transtornos que a população é obrigada a viver nos aeroportos todo dia e toda hora. Queria colocar uma questão final, que é a mudança de ministério. Nós temos o Maris Guia, com quem você já esteve, aliás, tem uma relação muito próxima com o ministro Maris Guia, e agora a Marta Suplicy. E aproveitando também esse momento de grande proximidade do governador Sérgio Cabral com o presidente Lula. Como é que você está vendo essa mudança? O que você espera? O que o Rio de Janeiro espera da ministra Marta Suplicy? Olha, o ministro que nomeou o presidente da República, né? A gente tem que acatar a decisão do presidente da República. O ministro Valfrido foi um exemplo, não será fácil substituí-lo, né, porque ele é quase uma unanimidade no setor, pelo belo trabalho que fez. Agora, eu tenho certeza do potencial da ministra Marta Suplicy, não tenho dúvida que vai tratar os estados brasileiros todos de maneira absolutamente equivalente, sem
sem se preocupar com queixúnculas políticas eleitorais, e vai fazer um belo trabalho, dando continuidade e melhorando o trabalho. E o Conselho aprovou uma moção de apoio ao secretário Ayrton Nogueira, Pereira, que é um carioca, é um fluminense, dentro do Ministério, como secretário nacional de Políticas do Turismo. É importante, né, que a equipe que esteja trabalhando técnica, que ela permaneça. Né? É importante que ela tenha essa diversidade regional, porque senão fica uma coisa muito paulista, né? Então, nada contra, pelo contrário. Você que é do PSDB... São Paulo é um estado querido, mas é muito importante que a gente tenha gente dos diversos estados, principalmente do Rio de Janeiro, lá representando. Eduardo, muito obrigado. Eu vou pedir o nosso intervalo comercial pela TV JB e voltamos daqui a pouco, direto, hoje um programa especial sobre o Conselho Estadual de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Que o Rio encontra-se num momento muito oportuno, muito feliz, talvez único na sua história, pelo menos recente, na área de turismo e talvez nas outras áreas também, onde, em função do entrosamento que está existindo entre o Estado, o município e o governo federal, nós estamos vendo abrir horizontes para nós darmos um passo muito grande nos próximos poucos anos. O programa Magnavita conversa agora com o Felipe Carruthers, que é o presidente do Conselho Birô, e com o diretor e superintendente do Convênio Birô do Rio de Janeiro, Paulo Senise. Felipe, essa reunião do Conselho, a importância dessa integração, desse tipo de debate e principalmente os resultados do encontro de hoje. Bom, eu acho que nós tivemos a chance, né, de ver as ideias do novo secretário, Eduardo Paes, e está confirmado aquilo que nós já estamos percebendo, que o Rio encontra-se num momento muito oportuno, muito feliz, talvez único na sua história, pelo menos recente, na área de turismo e talvez nas outras áreas também, onde, em função do entrosamento que está existindo entre o Estado, o município e o governo federal, nós estamos vendo abrir horizontes para nós darmos um passo muito grande nos próximos poucos anos em relação a alcançar nossas metas na área de turismo. Então, acho que está muito bom, está muito animado. Acho que todo mundo que vive turismo tem que estar animado, tem que estar otimista em relação a esse governo e aos próximos 3, 4 anos. Senise, falar também da posição do Convênio Birô nisso, você que tem agora uma agenda internacional, aliás, eu quero dar o testemunho aqui do trabalho do Convênio Birô, não só na BTL, na Fitur, agora no ITB, nós tivemos juntos em Berlim, da atuação do Rio de Janeiro na venda do destino, do Convênio Birô na venda do destino Rio de Janeiro nesses mercados. Vamos falar sobre isso e sobre sua avaliação desse encontro de hoje. Essa nossa estratégia internacional é o coração da promoção do Rio de Janeiro, né? Então, para nós, foi muito importante ver a agilidade e a rapidez com que o secretário Eduardo compreendeu a nossa agenda, absorveu o nosso calendário e já colocou à disposição a sua equipe para trabalhar em programas conjuntos. Nós estamos casando alguns eventos junto com o município do Rio de Janeiro e essa agilidade é fundamental. Ele realmente já acenou com os recursos necessários para essa parceria e achamos fundamental. Cenário nacional, mudança de ministro, agora a ministra Marta Suplicy. O pleito do Rio de Janeiro, a visão do Rio sobre essa mudança. Primeiro, temos que cumprimentar o Maris Guia pela excelente gestão que ele teve. Foi o primeiro ministro do turismo na história do Brasil. Acho que ele colocou o turismo realmente na agenda nacional, como nunca antes foi feito. E agora, com a Marta Suplicy, temos a esperança, a nova ministra, que ela também vai dar continuidade ao trabalho do Maris Guia. Certamente é uma pessoa também já de nome nacional e com grande projeção. Então, esperamos que o turismo vai continuar muito bem representado. O programa Magnavita conversando agora com o Luiz Strauss, que é o presidente da ABAV. A ABAV é a Associação Brasileira de Agências de Viagens, secção do Rio de Janeiro. E o Strauss é o presidente da ABAV do Rio de Janeiro, que é a ABAV mais antiga. Aliás, foi a ABAV do Rio que deu início à ABAV Nacional. Eu queria que você falasse principalmente do Conselho Estadual de Turismo, da sua atuação nesse conselho hoje, inclusive de uma reivindicação dos agentes de viagens com relação à legislação do Rio de Janeiro na área de transporte e turismo. Magnavita, a ABAV do Rio, como você mesmo falou, foi a primeira ABAV do nosso país e consegue, com isso, uma participação muito efetiva no nosso trade, no nosso mercado. Ali a gente congrega agentes que fazem
produtivo, exportativo, turismo rodoviário, emissivo, turismo de eventos. Isso faz com que a gente tenha um sentimento muito perto das carências dos nossos empresários. O que eu falei aqui hoje é dentro de uma das mazelas que a gente está enfrentando, que é a dificuldade da legislação do transporte do agente de viagem dentro do nosso estado, que está sendo igualado por alto quando nós não temos condição de nos adaptar a essa solicitação, essa imposição. E aí, em termos práticos, o deputado Lopes já apresentou um projeto e já vai ser promovida uma reunião pelo secretário Eduardo Paes. Não, nós já vimos trabalhando e com a atuação brilhante do deputado Glauco Lopes, já trabalhando há um ano nisso, para a gente mudar a legislação nesse sentido. Mas o que eu mencionei aqui hoje para o nosso presidente do Conselho, o secretário Eduardo Paes, é que nos ajude a fazer uma reunião junto com o Detro e junto com outras autoridades que venham a facilitar esse processo para a gente flexibilizar isso independente da lei sair. É inadmissível uma empresa, uma agência de viagem ter que fazer um translado daqui para Angra dos Reis, daqui para Búzios, daqui para Barra da Tijuca, no centro da nossa cidade do aeroporto, e ser abordado pela fiscalização, e nós não temos hoje como atender a fiscalização, não tem documento para isso. Bom, eu queria agradecer muito ao Strauss e fazer uma avaliação do que tem sido esse momento da aviação comercial. Como é que está os agentes de viagens versus a aviação comercial nesse momento tumultuado que vive a aviação comercial? Magravida, a gente acha o seguinte, no momento que está todo mundo ganhando dinheiro, as companhias aéreas estão apertando os seus distribuidores. Principal ferramenta de venda dos seus produtos. Então a gente acha um pouco desigual, onde a gente está aí num cenário que as companhias querem baixar a remuneração dos agentes de viagem. A gente acha isso que não é justo, porque baixando a remuneração ele teria que estar na passagem isso refletido. A nossa remuneração é uma das poucas atividades que está embutida na sua planilha de custo. Então a gente acha isso um pouco, vamos dizer assim, que não é correto. Mas estamos convivendo com isso, tentando sensibilizá-los nesse processo e levando a sociedade também, os passageiros, no conhecimento dessa situação e trazendo para o bojo. Agora eu vou pedir primeiro para o Ricardo falar desses dois homens públicos que representam uma região que tem muito a ver com você, não é, Ricardo? Atualmente. É verdade, nós tivemos a oportunidade de ir lá para Macaé, onde fizemos o 4 Point by Sheraton, depois o Macaé Palace, e agora estamos erguendo lá um business center muito importante em frente à Petrobras, chamado Petro Office. E fomos extremamente bem acolhidos na cidade pelo então prefeito Silvio Lopes, pai do Glauco e do Aldo, e isso nos estimulou muito a forma que nós fomos recebidos lá e desenvolvemos esses projetos com grande sucesso. Estamos muito felizes com o Macaé. A sua avaliação da reunião hoje, você como membro do Conselho Estadual de Turismo? Eu participo da Comissão Estadual do Turismo, embora um pouco mais ativamente em determinados momentos, outras vezes nada ativamente, mas há muito tempo. Eu não sei nem dizer exatamente qual foi a primeira vez que eu fui convidado e aceitei. Mas eu me lembro, por exemplo, que no governo Moreira Franco eu participava já, imagine. Então já faz tempo isso, né? Desde 80 e... Moreira Franco é final dos anos 80, que é quando foi criado, acho que o Conselho. Também eu acho que sempre é um fórum interessante para você trocar ideias, para você debater, e eu espero que, sob o comando do Eduardo Paes, que é uma excelente escolha para a pasta de turismo, que o Conselho ganhe um grande dinamismo e uma grande objetividade, porque não adianta esse fórum importante ser um local de troca de ideias, tem que ser um local onde as coisas efetivamente aconteçam. E essa reunião foi de suma importância, o Eduardo Paes, com toda a seu ânimo renovado, jovem, empreendedor, um desafio muito grande, é uma vocação do Rio de Janeiro, é uma vocação do nosso estado, a atividade turística. O governador Sérgio Cabral demonstrando aí, junto com todos os seus secretários, essa integração de forças com o governo federal, com a Prefeitura do Rio, todos nós, esse espírito de integração, de força. Um fórum como esse serve como pauta para o trabalho do Poder Legislativo também. Muitas ideias, muitos projetos seus nasceram aqui. Com certeza, a gente pode identificar proposições para apresentarmos na casa que possa daí então facilitar as ações do governo do estado, políticas públicas voltadas para uma vocação do nosso país e do nosso estado. Então,
muito importante. Eu já fazia parte antes, como membro do Conselho, como presidi por 4 anos a comissão, agora como vice-presidente da Comissão de Turismo. Te desejar ao Eduardo, e toda a sua equipe sucesso à frente da Secretaria de Estado. Eu tenho certeza, o Pan-Americano já é um grande ganho para o nosso Estado e para o nosso Brasil. Eu tenho certeza que ações como essas, voltadas para a integração de força, vai fazer com que o Rio de Janeiro possa alcançar cada vez mais um espaço que é seu e o nosso país despertar cada vez mais uma vocação geradora de... E Macaé dentro da sua equipe, né? Com certeza, o Aldo. Com certeza, o Aldo é diretor de marketing da Turigio, ele que também técnico do setor. Eu tenho certeza que ele vai estar contribuindo junto com o Eduardo Paes para o desenvolvimento do nosso estado. Fala, Aldo, como é que é trabalhar com o Eduardo Paes? É muito bom, o Eduardo está trazendo uma energia muito grande para toda a classe que está voltada para o turismo no nosso estado. E nós temos certeza que essa energia vai fazer com que a gente una todo o estado, porque só existe um Rio de Janeiro e o Rio é composto de todo esse estado maravilhoso, além dessa cidade. E é isso o trabalho que a gente está trazendo hoje ao Conselho. Muito obrigado, Aldo. Muito obrigado, Ricardo. Ricardo, que em breve vai estar falando do Peró, que é um grande projeto turístico pela TV JB. Voltamos daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. A manutenção do Ayrton na secretaria é fundamental, porque é uma secretaria importante dentro da política que envolve o Rio de Janeiro, na questão educacional, na questão de promoção. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos um Fluminense lá, não só defendendo o Estado, mas também mantendo a política acertada que tem sido desenvolvida até agora, que tem sido bastante feliz na questão da implementação dessa política. O programa Magna pela JBTV, conversando agora com o vice-presidente da Turizio. Eu estou conversando com Nilo Sérgio Félix e com o presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares Similares do Rio de Janeiro, Alexandre Sampaio. Primeiro eu queria, Nilo, você que acompanha desde a gestão anterior o Conselho Estadual de Turismo, fazer uma avaliação do que foi essa reunião de hoje. Cláudio, foi muito positiva. O Eduardo se apresentou muito bem, além de apresentar o plano de trabalho, foi muito feliz nas colocações, nas observações. Isso aí mostra, isso aí dá credibilidade ao Conselho. Eu te confesso que aqui conversando aqui nos bastidores, com os presidentes de classe, com as autoridades também presentes, todos, por unanimidade, colocaram que essa primeira reunião do Conselho foi muito positiva. E dessa primeira reunião sai um documento assinado por todos, subscrito por todos, de apoio a um nome que está no governo federal, que é o nome do Rio de Janeiro, que é o secretário Ayrton Pereira, que é o secretário nacional de Políticas do Turismo. Queria que você falasse, Alexandre, você como presidente e um dos líderes do turismo do Rio de Janeiro, o que representa para o Rio de Janeiro a manutenção do Ayrton na Secretaria Nacional de Políticas do Ministério do Turismo. Cláudio, nós estamos esperançosos que a mudança do Ministério não altere as premissas básicas da questão da política de turismo para o país. Nesse pressuposto, a manutenção do Ayrton na Secretaria é fundamental, porque é uma secretaria importante dentro da política que envolve o Rio de Janeiro, na questão educacional, na questão de promoção. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos um Fluminense lá, não só defendendo o Estado, mas também mantendo a política acertada que tem sido desenvolvida até agora, que tem sido bastante feliz na questão da implementação dessa política. E não está na hora, Nilo, de uma mobilização não só do trade, a exemplo desse documento que sai hoje do Conselho Estadual, mas também do governo estadual, aproveitando essa proximidade do presidente, do governador Sérgio Cabral com o ministro Maris Guia, com o próprio presidente da República, haver uma atuação política do Estado para que o Estado continue representado dentro do turismo nacional? Sem dúvida, Cláudio. Eu, inclusive, quero colocar aqui que foi bastante pertinente a sua condução de pedir o apoio ao Conselho, quer dizer, confirmado imediatamente pelo secretário Eduardo Paes, quer dizer, com um apoio unânime do Conselho ao Ayrton, que eu também tive o prazer de conhecer o Ayrton já há muito mais tempo, quando na época secretário de Turismo de Angra dos Reis, foi quando o Angra fez das melhores campanhas de divulgação e promoção, foi na gestão dele. Então eu diria que foi bastante pertinente, quer dizer, esse apoio à permanência do Ayrton Pereira à frente da Secretaria Nacional de Políticas Públicas. E agora, como você mesmo colocou, o governador Sérgio Cabral, essa relação com o presidente Lula tem mostrado a cada dia que passa que o Rio de Janeiro tem ganhado com isso, né? Então o Rio de Janeiro tem conseguido recursos, o Rio de Janeiro tem feito essa relação estreita com o governador e o presidente Lula, só está trazendo benefícios
nem só para a cidade, como também para o Estado. Eu acho que é assim, né? É dentro de uma política séria, dentro de uma política pública de coerência, dentro de uma política pública também de boa relação, é que ganha o país e ganha o Rio de Janeiro. Eu queria finalizar a entrevista com o Alexandre falando da atuação do Eduardo Paes e principalmente dessa atuação do governo estadual na área do turismo. Inicialmente houve uma certa reação do trade turístico, mas parece que isso foi superado, uma reação à indicação de um profissional fora do setor e principalmente pela fusão do turismo e esporte. Mas isso já é uma etapa vencida, não, Alexandre? E como é que você tem visto esses primeiros meses de gestão do Eduardo Paes? É verdade. Num primeiro momento, algumas entidades patronais do turismo viram com uma certa apreensão a questão da criação de uma secretaria híbrida, né, que trouxesse esporte e lazer junto com o turismo. Isso superou totalmente. O secretário, primeiro, foi muito hábil na composição da sua equipe, né, inclusive mantendo o Nilo como vice-presidente executivo da Turigis, foi muito feliz e para nós era importantíssimo e fundamental. Né? Trouxe pessoas do trade também, como o Muso, subsecretário adjunto, o próprio Pedro Forte. Então, quer dizer, foi uma composição muito harmônica e muito feliz. Prestigiou a prata da casa também, em alguns aspectos, nas diretorias mais técnicas, com planejamento, com a Valéria, na parte administrativa e financeira, o que mostrou muito acerto e muita coerência. E mostrou-se, acima de tudo, um homem proativo em relação às causas do trade. Abraçou as causas da iniciativa privada e colocou-las como sendo dele, entendeu? Então isso é muito importante, porque não só ele tem acesso ao governador, como também entende como um processo partícipe e está brigando, inclusive a nível federal, articulando até como deputado foi federal, todos os processos em nível da federação como um todo, da coordenação da bancada do Rio de Janeiro Federal. Eu acho que vai ser uma administração muito feliz e muito proativa e muito resultado. O programa Agnavita conversa agora com o José Haddad, que é o presidente do Fórum de Dirigentes Municipais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. E ele também é o presidente da Neutur, que é a empresa oficial de turismo da cidade de Niterói. Primeiro, falar do Fórum, falar do Fórum dos Secretários de Dirigentes Municipais de Turismo e dessa preocupação de voltar o olhar para o interior. O turismo do Rio de Janeiro não apenas pela ótica carioca, mas a ótica fluminense. Sim, eu acho que vem ao encontro da política do novo governador do estado, Sérgio Cabral, de unir forças e unir talentos, unir potencialidades. Nessa época que a gente está passando, onde a imagem do Rio de Janeiro está mais denegrida do que devia, porque a gente sabe que estatisticamente não é o estado mais violento do Brasil, e segurança pública hoje é um problema nacional, não é do estado do Rio de Janeiro, seria uma boa opção para a melhoria da imagem do Rio de Janeiro, reconceituar a imagem do Rio de Janeiro, oferecendo o turismo no interior. Ou seja, crescer o turismo do estado do Rio de Janeiro, né, saindo um pouco só da cidade maravilhosa, que continua sendo a cidade maravilhosa e é o nosso portal. Niterói se beneficia muito disso, de ter o Rio ali ao lado, e temos um convênio de regionalização que está dando muito certo, essa parceria. Então é ampliar esse sistema de parcerias, ampliando o estado do Rio para o interior, mostrando que a gente tem um turismo seguro no interior, né, cara? Se tivesse que escolher um estado para representar o Brasil, né, esse Brasil continental, é o estado do Rio de Janeiro. Em 2 horas de deslocamento você tem serra, mar, você tem tudo, você tem frio, tem calor. Vamos mergulhar de Niterói, o que está sendo feito na atual gestão pela Prefeitura em termos de valorização do turismo. A Neutur é um exemplo disso, né? Sim, a gente tem feito programas de capacitação, capacitamos os taxistas em cursos de inglês, cursos de conhecimento dos atrativos turísticos e atendimento a cliente. Vamos passar agora, estamos fazendo também um plano piloto de hospedagem PAN, que a gente pretende implantar um sistema Bed and Breakfast em Niterói de forma definitiva. A cidade possui características para isso. E o que está funcionando muito bem é a parceria com o Rio. Hoje a gente garante entretenimento e lazer em Niterói para mais 3 dias, ou seja, o turista que vem para a cidade do Rio, a gente consegue fixar ele na cidade do Rio, oferecendo para ele Niterói. Temos recuperado alguns equipamentos turísticos da cidade, a exemplo do Parque da Cidade, que recuperamos, Parque das Águas, que é o reservatório mais antigo da cidade, com milhões de litros de água, bem no centro da cidade. Estamos inaugurando agora, dia 5 de abril, o Teatro Popular, que é mais uma obra do Niemeyer, e temos já a Estação Charitas, que é outra obra do Niemeyer, e Niterói deve se consolidar como a cidade, depois de Brasília, que mais vai possuir obras do Niemeyer. Serão 10 ao todo. Além do centro de convenções, que o prefeito teve agora
recentemente em Cannes, vendendo o nosso centro de convenções, que vai ficar bem ali na Concha Acústica, bem próximo da cidade do Rio de Janeiro, vai poder ser utilizado também para a cidade do Rio de Janeiro. Então, Niterói hoje possui 4 centros de informações turísticas, com profissionais ali qualificados, são todos turismólogos, bilíngues, né, que têm bastante conhecimento da cidade, que tem sido motivo de muito elogio do turista que chega na cidade. Começamos a programação da capacitação pelos taxistas por entender que é o primeiro ou segundo cartão de visita da cidade, que é um serviço que Niterói presta bem. Fizemos a parte de sinalização turística, terminamos a primeira fase, mas já dá para notar significativamente a diferença em relação aos municípios do Brasil. Niterói hoje está otimamente sinalizado turisticamente. Trabalho que você desenvolveu na Neutu e que o habilitou a assumir naturalmente a presidência do Fórum Estadual de Dirigentes Municipais de Turismo. Muito obrigado pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de Niterói, e com a sua entrevista eu encerro o programa Magnavita de hoje pela JB TV. Hoje um programa especial que falou sobre o Conselho Estadual de Turismo do Rio de Janeiro, mostrando a união e a participação ativa dos diferentes segmentos do turismo na definição de rumos desse setor.